Porque a encarnação é essencial para a fé cristã. Quem foi Nestório e o que ele ensinava sobre Cristo? O que significa o termo mariolatria e por que é uma preocupação para alguns grupos cristãos? O que o monofisismo ensina sobre a natureza de Cristo? Essas são algumas perguntas de que estaremos estudando nessa lição. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando o primeiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A lição de hoje é a lição 7, As naturezas humana e divina de Jesus. O textuário vai nos dizer assim: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo 5. A verdade prática nos diz assim: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, e Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Objetivos da lição: apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo, mostrar as heresias contra esse ensino, nestorianismo e monofisismo, identificar o perigo dessas heresias hoje. A introdução na revista nos diz assim: uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia e a trindade em Constantinopla, surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia, hoje um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e o monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. A palavra-chave é natureza. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já quero pedir para você que não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, falar de onde você está assistindo esse vídeo, qual estado. Pelo menos com uma pessoa você possa compartilhar no WhatsApp, no Telegram, no grupo da sua igreja, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? E lembrando sempre que esse slide aqui ao lado, o link estará aqui embaixo na descrição do vídeo para que você, professor, possa usá-lo em sala de aula, ok? Então vamos lá. Tópico 1, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Subtópico 1, descendência de Davi segundo a carne. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e osso que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Aí está o elo humano divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. A expressão descendência de Davi segundo a carne, em Romanos capítulo 1, versículo 3, faz parte da introdução da epístola de Paulo aos Romanos. Uma vez que Paulo é o apóstolo dos gentios e tem uma merecida reputação de pregar um evangelho livre da lei dos gentios, é importante que Paulo comece sua carta às congregações judaicas messiânicas com uma afirmação clara de que ele acredita que Jesus é o Messias e cumpre as expectativas judaicas sobre o Messias. A menção à linhagem de Davi é crucial porque enfatiza que Jesus é o cumprimento das promessas messiânicas feitas a Davi. Em passagens como 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 ao 16 e Salmo 89, Deus promete que um descendente de Davi se assentaria eternamente no trono.
Os profetas também reiteraram essa promessa, como Isaías e Jeremias, que anunciaram a vinda de um rebento de Davi que governaria com justiça. Ao afirmar que Jesus é da descendência de Davi, Paulo reforça a legitimidade de Jesus como o Messias prometido e conecta a sua pessoa com a história redentora de Israel. A expressão segundo a carne indica a natureza humana de Jesus, destacando que ele se tornou plenamente humano. Embora Jesus seja eternamente o Filho de Deus, ele assumiu a natureza humana ao nascer de Maria, que era da linhagem de Davi. E isso reforça a realidade da encarnação. O eterno Filho de Deus entrou no mundo físico em conformidade com as limitações humanas. Essa expressão também pode contrastar com a humanidade de Jesus com sua divindade, que é evidenciada por sua ressurreição, marcando-o como Filho de Deus em poder. Jesus não é um Messias qualquer, mas aquele que cumpre as profecias específicas do Antigo Testamento relacionadas à linhagem de Davi. Paulo conecta o Evangelho de Jesus Cristo com a história da salvação revelada ao longo de toda a Bíblia, mostrando que Deus cumpriu sua promessa em Cristo. O versículo destaca a dupla natureza de Cristo, plenamente humano, segundo a carne, e plenamente divino, Filho de Deus com poder. Portanto, Romanos 1,3 é uma afirmação central da fé cristã, que apresenta Jesus como o Messias prometido ligado à história de Israel e, ao mesmo tempo, como o Filho de Deus que veio redimir a humanidade. Subtópico 2, declarando o Filho de Deus em poder. Essa expressão indica a divindade de Jesus e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filhos e a glória, e os concertos e a lei e o culto e as promessas, o apóstolo conclui: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. O Senhor Jesus é um judeu descendente de Israel e, ao mesmo tempo, é o Deus bendito eternamente. Em Romanos capítulo 1, versículo 4, Paulo afirma que Jesus Cristo foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos. Essa expressão é rica em significado teológico e aponta para a identidade divina de Cristo, confirmada de forma definitiva pela sua ressurreição. As palavras com poder são cruciais para entender o versículo. O versículo não está dizendo agora que Jesus se tornou o Filho de Deus, ou que ele agora é declarado o Filho de Deus pela primeira vez. Em vez disso, a ênfase está em sua filiação ser declarada com poder. Cristo já era filho de Deus desde o princípio, mesmo antes da criação. Satanás sabia disso tão bem quanto os demônios, que conheciam sua filiação muitas vezes durante seu ministério na terra. O Pai havia declarado a filiação de Cristo no batismo. Satanás estava contestando essa filiação muito real no deserto da tentação. Portanto, a ressurreição não fez de Jesus o Filho de Deus, mas foi uma declaração de sua filiação com poder e autoridade. A palavra declarado, do grego orizo, não sugere que Jesus se tornou filho de Deus apenas após a ressurreição, mas que sua identidade como tal foi confirmada e manifestada publicamente antes da ressurreição. Jesus já era o Filho de Deus desde a eternidade, mas essa verdade muitas vezes esteve velada por sua condição humana, segundo a carne. Após a ressurreição, porém, ele foi reconhecido como Filho de Deus em poder, demonstrando sua autoridade divina, sua vitória sobre o pecado e a morte. A expressão segundo o Espírito de Santidade reforça a obra do Espírito Santo nesse processo. É o Espírito quem atua na ressurreição de Cristo, revelando que santidade e autenticando sua missão divina. Além disso, o Espírito de Santidade destaca o caráter puro separado de Jesus, que viveu uma vida sem pecado, em plena obediência a Deus. Por fim, pela ressurreição dos mortos,
identifica a ressurreição como o evento central que autentica a divindade de Jesus e estabelece como o Messias prometido. A ressurreição não apenas prova que Jesus venceu a morte, mas também inaugura sua exaltação como Senhor e Rei sobre toda a criação. É a manifestação máxima do poder divino e o fundamento da fé cristã. Assim como Romanos 1,4 apresenta a dupla natureza de Cristo, ele é plenamente humano, sendo descendente de Davi, e plenamente divino, declarado filho de Deus com poder. A ressurreição marca a transição de seu estado de humilhação para de exaltação, revelando como o Salvador e Senhor de todos. Essa verdade é central para a fé cristã, pois confirma que Jesus é o Filho de Deus, o único capaz de trazer salvação e vida eterna à humanidade. Subtópico 3, o antigo hino cristológico. O texto está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno, e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação, o apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação, mas enfatiza o aspecto humano. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humana e divina em uma só pessoa. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam aos cultos e o apóstolo Paulo inseriu nessa epístola aos Filipenses. O termo grego morfê, forma, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica a essência imutável. Portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6 faz parte do célebre hino cristológico que Paulo utiliza para ilustrar a humildade e o amor sacrificial de Jesus Cristo, servindo como modelo para a vida cristã. O apóstolo exorta os crentes a terem o mesmo sentimento de Cristo, ou seja, uma atitude marcada pela renúncia do egoísmo, pelo altruísmo e pelo serviço ao próximo. O texto começa destacando que Cristo, subsistindo em forma de Deus, possuía plenamente a natureza divina desde a eternidade. A expressão forma de Deus não se refere à aparência física, mas à essência divina, indicando que Jesus compartilhava da mesma glória e atributos do Pai. Isso afirma claramente a divindade de Cristo, que não foi adquirida, mas intrínseca à sua existência eterna. No entanto, mesmo sendo igual a Deus, Cristo não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Ele não considerou sua igualdade divina como algo a ser explorado ou utilizado em benefício próprio. Ele, em vez disso, escolheu voluntariamente abrir mão de seus privilégios celestiais, esvaziando-se e assumindo a condição de servo. Essa atitude revela sua humildade e disposição para cumprir o plano redentor de Deus. Esses versículos nos apresentam um contraste impressionante. Aquele que tinha todo o direito de reter sua glória divina escolheu se humilhar e se tornar humano por amor à humanidade. Esse gesto demonstra que a verdadeira grandeza está na renúncia, no serviço. Para os cristãos, o hino é um chamado para seguir o exemplo de Cristo, cultivando uma atitude de humildade, sacrificial e disposta a colocar os interesses dos outros acima dos seus interesses. Assim, Filipenses capítulo 2 não apenas afirma a divindade de Cristo e sua humildade na encarnação, mas também desafia os crentes a refletirem essas mesmas características em suas vidas, vivendo em unidade, amor e serviço mútuo. Sinopse do tópico 1 diz assim para nós: o Senhor Jesus é declarado da descendência de Davi, segundo a carne, e Filho de Deus em poder. Tópico 2. As heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Subtópico 1. Quem foi Nestório? Ele foi bispo de Constantinopla entre 428 e 431. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo da Alexandria, mãe de Deus, em grego Theotokos, literalmente portadora de Deus. Ele sugeriu receptora de Deus, ou Christokos, mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe de Jesus humano e não mãe de Deus.
visto que Deus é eterno. A expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo Mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias de arianismo. A controvérsia começou quando ele questionou um dos títulos dado a Maria, Theotokos, que significa Mãe de Deus. Para ele chamar Maria assim, implicaria que Deus teria um começo humano, o que seria inaceitável. Então ele sugeriu que Maria deveria ser chamada apenas de Christócoros, Mãe de Cristo, enfatizando a humanidade de Jesus. Essa visão revelou uma ideia teológica mais profunda. Nestor acreditava que as naturezas divina e humana de Cristo estavam separadas, como se fossem duas pessoas coexistindo dentro do mesmo corpo. Em outras palavras, ele via Jesus não como uma única pessoa divina humana, mas como duas pessoas unidas, uma divina, o Filho de Deus, e outra humana, o homem Jesus. Essa separação levava à conclusão de que Deus não sofreu na cruz apenas, o Jesus humano passou pelo sofrimento. O problema do pensamento de Nestório era essa divisão extrema entre as naturezas de Cristo. Ele não negava a divindade nem a humanidade de Jesus, mas enfatizava tanto a separação entre as duas que parecia que havia dois Cristos dentro de um só ser, um que era Deus e outro que era o homem. Um exemplo prático do pensamento nestoriano seria imaginar Jesus como uma casa com dois quartos completamente separados, um representando sua natureza divina e o outro sua natureza humana. De acordo com o nestorianismo, essas duas naturezas existiriam lado a lado, mas sem verdadeira união. Assim, haveria momentos em que Jesus agiria apenas como um homem, sentindo fome, cansaço e dor, e outro em que ele agiria como Deus, realizando milagres, perdoando pecados. Mas as duas naturezas não estariam plenamente integradas em uma única pessoa. O grande problema dessa visão é que, se Jesus fosse dividido assim, poderia perguntar: quem morreu na cruz? Se foi apenas a natureza humana, então não foi Deus quem se entregou por nós, o que comprometeria a redenção. E se apenas o homem sofreu, então a salvação perderia seu valor. Mas, pois não teria sido o próprio Deus encarnado que pagou pelos pecados. A igreja reagiu fortemente contra essa ideia porque ela comprometia a doutrina central da fé cristã, a união perfeita entre divindade e a humanidade de Cristo. Se Cristo fosse duas pessoas distintas, sua obra redentora não seria eficaz, pois apenas o homem teria morrido na cruz e não o próprio Deus encarnado. Nestorianismo. Nestório defendia a formulação dos pais niceno, a divindade de Cristo e a humanidade definida no credo niceno constantinopolitano em 381. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo Concílio de Éfeso em 431. Ele foi condenado por esse concílio, que o declarou herege, e o imperador o exilou. O nestorianismo foi uma heresia cristã que surgiu no século V e recebeu esse nome por causa de Nestório, que era patriarca de Constantinopla. O nestorianismo foi condenado no Concílio de Éfeso, onde a igreja reafirmou que Cristo é uma só pessoa em duas naturezas inseparáveis, plenamente divino e plenamente humano. A igreja ensinava e ensina até hoje que Jesus é 100% Deus, 100% homem,
ao mesmo tempo, sem separação, sem mistura e sem confusão entre as duas naturezas. Essa doutrina foi confirmada oficialmente no Concílio de Éfeso e mais tarde no Concílio de Calcedônia. Como resultado, Nestório foi exilado e seus seguidores se espalharam pelo Oriente, especialmente na Pérsia, formando a chamada Igreja Nestoriana, que ainda está influente até os dias atuais na Ásia. O nestorianismo tentou resolver o mistério da natureza de Cristo, mas acabou separando o que deveria estar unido. A Igreja respondeu reafirmando que Jesus é uma só pessoa, com duas naturezas unidas de forma perfeita e inseparável. Um ensino que foi consolidado mais tarde no Concílio de Calcedônia. Subtópico 3, monofisismo. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e physis, natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar não é de unir, mas se trata de união, mas mistura, fusão. Assim, seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no Concílio da Calcedônia em 451. A. Ilustração. O bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre e nem estanho, mas outro metal, quando a cor verde é uma mistura das cores azul e amarela, assim como o bronze não é cobre e nem estanho, e o verde não é azul e nem amarelo. Da mesma forma, de acordo com Eutico, as naturezas de Cristo não são divinas nem humanas. B. Resposta bíblica. Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. O monofisismo foi uma heresia que surgiu no século V como uma reação exagerada ao nestorianismo. Enquanto Nestório ensinava que Jesus tinha duas naturezas separadas, os monofistas foram para outro lado bem extremos e afirmavam que ele tinha apenas uma única natureza. Essa ideia foi promovida por Eutíquio, um monge de Constantinopla, que afirmava que depois da encarnação a natureza humana de Jesus foi absorvida pela natureza divina como uma gota de mel no oceano. Assim, segundo ele, Jesus não era verdadeiramente humano, mas apenas divino, com uma aparência humana. Esse ensino colocava em risco a doutrina da salvação, porque se Cristo não fosse realmente humano, então ele não poderia representar a humanidade e morrer pelos nossos pecados. Um exemplo prático para entender o pensamento monofisista é o seguinte: você pense que Jesus fosse um copo d'água no qual se dissolve uma gota de tinta. Antes de se misturar, a água e a tinta são distintas, mas depois que a gota entra no copo, a água absorve completamente a tinta, tornando-se uma só substância. Para o monofisista, algo semelhante aconteceu com Jesus. Sua natureza humana teria sido diluída ou absorvida na natureza divina após a encarnação, tornando-se uma única realidade divina. Ou seja, ele ainda teria traços humanos, mas sua humanidade não seria plena como de qualquer ser humano. O problema aqui, essa visão é que Jesus não fosse plenamente humano, ele não poderia representar a humanidade e assumir nossos pecados na cruz. A fé cristã ensina o quê? Que Jesus é 100% Deus, 100% homem ao mesmo tempo, sem mistura, sem separação, como foi definido no Concílio de Calcedônia. Nesse Concílio de Calcedônia, onde a igreja reafirmou que Jesus tem duas naturezas, humana e divina, unidas em uma única pessoa, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Essa é a doutrina conhecida como união hipostática, que protege tanto a plena divindade quanto a plena humanidade de Cristo. Apesar da condenação ao monofisismo, continuou influente em algumas regiões do Oriente, especialmente entre os cristãos coptas, armênicos e sírios. Com o tempo, alguns desses grupos reformularam sua teologia adotando o chamado miaficismo, que ensina que Cristo tem uma única natureza composta, mas sem negar a humanidade e a divindade. Subtópico 4. O Concílio de Calcedônia.
Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem, e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e pessoa, diz o documento. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras. No Concílio de Calcedônia, realizado no ano 451 d.C., foi um dos momentos mais importantes da história da Igreja, porque definiu a maneira clara da doutrina sobre a encarnação do Verbo. Esse concílio aconteceu principalmente para resolver as controvérsias causadas por duas heresias opostas: o nestorianismo, que separava a natureza divina humana de Jesus como se fossem duas pessoas distintas, e o monofisismo, que dizia que Jesus tinha apenas uma única natureza totalmente divina, pois a humana teria sido absolvida. Diante dessas confusões, os bispos reunidos da Calcedônia formularam a definição calcedoniana, que estabeleceu que Jesus Cristo é uma única pessoa com duas naturezas plenamente divina e plenamente humana, sem mistura, sem confusão, sem separação e sem divisão. Isso significa que ao se tornar homem, o Verbo de Deus, ou seja, o Filho de Deus, não perdeu sua divindade, nem sua humanidade, foi alterada de alguma forma. As duas naturezas coexistem perfeitamente. Esse ensinamento é essencial para a fé cristã porque garante que Jesus pôde ser nosso perfeito mediador como Deus. Ele tem o poder de salvar e como homem ele pode representar a humanidade e morrer em nosso lugar. A decisão do Concílio de Calcedônia serviu para unificar a doutrina da igreja e até hoje é aceita pelas principais tradições cristãs, católica, ortodoxa e protestante. Resumindo, em Calcedônia, a igreja reafirmou que Jesus não era nem duas pessoas separadas, como dizia o nestoriano, nem um ser divino sem humanidade real, como ensinava o monofisismo. Ele é o Verbo encarnado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ao mesmo tempo, o que torna possível a nossa salvação. A sinopse do tópico 2 diz assim: o nestorianismo e o monofisismo são duas heresias contrárias ao ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Tópico 3. O perigo dessas heresias na atualidade. Subtópico 1. O monofisistas. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada juntamente com o nestorianismo, houve reação. Jacob Baradeus, um monge sírio, liderou o grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia. Quem são eles hoje? São a Igreja Ortodoxa Copta, Armênia, Abissínia e Jacobistas. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos e, sobretudo, conservar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel, Deus conosco, o Deus que se manifestou em carne. Os seguidores da tradição monofisista liderada por Jacob Baradeus são conhecidos hoje como a Igreja Ortodoxa Síria da Antioquia. Esse grupo faz parte das chamadas Igrejas Ortodoxas Orientais, que também inclui a Igreja Copta e a Igreja Apostólica Armênia e a Igreja Ortodoxa Etíope, entre outras. Embora historicamente tenham sido chamadas de monofiscistas, essas igrejas rejeitam esse rótulo e referem-se ao termo miaficista, pois ensinam que Cristo tem uma única natureza composta, divina e humana, juntas, sem negar sua humanidade. Essa posição difere tanto do monofisismo extremo de Eutíquides, que dizia que a humanidade foi
absorvida pela divindade, quanto da doutrina calcedônia, que afirma duas naturezas distintas, divina e humana, em uma única pessoa. Mesmo após a separação ocorrida no século V, essas igrejas continuam existindo e são ainda hoje bastante influentes, especialmente no Oriente Médio, na Índia e na África. Subtópico 2, o quenoticismo, do verbo grego queno, significa esvaziar. A doutrina quenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou-se a si mesma dos atributos divinos. São duas linhas, principalmente o verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar. E a prerrogativa da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Entendemos que, sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus. O kenosis é o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para o seu messiado. E por isso ele abriu mão de sua glória celeste. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, pois perdoou pecados, recebeu adoração, repreendeu a fúria do mar. Somente Deus tem esse poder. Então, o quenoticismo é uma ideia teológica baseada no conceito de kenosis, uma palavra grega que significa esvaziamento. Essa palavra aparece em Filipenses 2,7, onde se diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo ao assumir a forma humana. Os defensores do quenoticismo interpretam esse esvaziamento de uma forma extrema, sugerindo que quando Jesus veio ao mundo, ele teria aberto mão de alguns de seus atributos divinos, como a onisciência, saber tudo, a onipotência ou a onipresença. Em outras palavras, Deus teria sido limitado para se tornar verdadeiramente humano. Vamos imaginar assim, que um rei muito poderoso decide viver como um camponês para entender melhor o sofrimento do povo. Ele tira sua coroa, veste roupas simples e passa a viver sem riqueza, embora ainda seja o rei de direito. Ele abre mão de usar seu poder e privilégio para experimentar a vida como camponês. Para os quenoticistas, Jesus fez algo parecido ao se tornar homem. Ele continua sendo Deus, mas escolheu não usar certos atributos divinos enquanto estava na terra. A igreja rejeita essa ideia, porque se Jesus tivesse deixado de ser plenamente Deus durante sua encarnação, ele não poderia ser o Salvador perfeito. A fé cristã ensina isso, como eu já falei, 100% Deus, 100% homem. O esvaziamento mencionado em Filipenses 2,7 não significa que ele deixou de ser Deus, mas sim que ele assumiu a forma de servo, escolhendo viver com humanidade e sofrer por nós. Subtópico 3, Mariolatria. O catolicismo romano adotou o termo Mãe de Deus de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade. Com isso, aprendemos que o que aparece certo e a escolha popular nem sempre representa a verdade. A mariolatria é um termo usado para descrever a veneração excessiva ou exagerada de Maria, mãe de Jesus, a ponto de colocá-la em uma posição que só Deus deveria ocupar. A palavra vem de Maria, latria, sendo que latria significa adoração, que na teologia cristã é um culto exclusivo de Deus. O que a mariolatria ensina? Embora a Igreja Católica ensine oficialmente que Maria deve ser venerada, quer dizer, honrada e não adorada, algumas práticas populares acabaram ultrapassando esse limite. Em certos casos, Maria é vista quase como uma intermediária necessária entre Deus e os homens, como se suas orações fossem mais eficazes do que falar diretamente com Cristo. Alguns chegam a atribuir a Maria características que pertencem somente a Deus, como onipresença, poder para responder orações por conta própria. Imagine uma pessoa que, ao invés de orar diretamente a Deus ou a Jesus, sempre recorre a Maria primeiro, acreditando que Deus só a ouvirá se Maria interceder. Ou alguém que atribui milagres a Maria, sem reconhecer que todo poder vem de Deus.
Em casos mais extremos, há pessoas que fazem promessas, sacrifícios e peregrinações dedicadas exclusivamente a Maria, sem referência direta a Deus ou a Cristo. A Bíblia apresenta Maria como uma mulher altamente favorecida por Deus, um exemplo de fé e obediência, mas nunca como um ser divino ou mediadora de salvação. O próprio Jesus disse: só há um mediador entre Deus e os homens, ele mesmo. Maria, ao honrar Maria como a mãe de Jesus, é um grande exemplo de fé e é legítimo. Mas quando essa honra se torna um culto que substitui ou diminui a centralidade de Cristo, entra-se no erro da mariolatria. A verdadeira fé cristã ensina que Jesus é o único caminho para Deus e que somente Ele deve receber a nossa adoração. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: as heresias a respeito da dupla natureza de Jesus trazem implicações para a conservação da nossa fé em Cristo e sua perfeita revelação. A conclusão na revista nos diz assim: o Concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia, em 325, e de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e outras heresias é conhecer bem no que acreditamos os ensinos oficiais da nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. O Concílio de Calcedônia confirmou de vez que Jesus é totalmente Deus e totalmente homem, sem confusão, sem separação. Para evitar heresias, é essencial conhecer bem a nossa fé, irmãos, o ensinamento da igreja, a sua base bíblica, pois isso nos ajuda a discernir e rejeitar doutrinas erradas. Amém? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, estaremos de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.